Olá, meus amores! Hoje, em gramática, nós iremos estudar verbo. Acompanhe nas páginas 143 e 144. Verbo é a palavra que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza. Como, por exemplo, nós temos aqui, nas imagens abaixo. Nós temos o verbo cair, está indicando ação, assim como dormir, dançar, correr. Estado, estar, está indicando o estado de alguma pessoa. Por exemplo, a minha irmã está doente, está indicando o estado como a minha irmã se encontra. Então, estar, nesse caso, é um verbo. Por quê? Porque está indicando um estado. Fenômeno, Os fenômenos da natureza também são considerados verbos, são verbos. Por exemplo, chover, ventar, trovejar, são verbos também. Os verbos podem variar em número, em pessoa, em tempo e em modo. Quando eu digo variar, é porque muda, Há uma mudança. Então, agora nós vamos comentar um pouco sobre a variação dos verbos em número. A variação do verbo em número é semelhante à das outras palavras variáveis. Quando eu falo variáveis, é porque elas mudam, não ficam do mesmo jeito, No singular, refere-se apenas a uma coisa ou pessoa, como nas outras palavras, por exemplo, no substantivo, no adjetivo. Então, os verbos também variam em número, Algumas palavras ficam no singular e outras ficam no plural. Depende da situação ou da frase em que o verbo estiver inserido, Então, plural refere-se a mais do que uma coisa ou pessoa, Então, singular, quando há apenas uma coisa ou pessoa, E o plural, quando há mais de uma coisa ou pessoa, Então, o verbo sempre ele vai variar. Ok? Por exemplo, se o substantivo estiver no singular, o verbo também vai ficar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o verbo também vai ficar no plural. Variação em pessoa. Apresenta 3 formas. Quais são essas formas? A que fala, primeira pessoa do singular, eu, ou primeira pessoa do plural, nós. Aquela com quem se fala, segunda pessoa do singular, quem é que representa? Tu. Ou a segunda pessoa do plural, quem é? Vós. Aquela de quem se fala, terceira pessoa do singular, ele ou ela. Ou terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, sempre nós iremos usar essas pessoas, que são representadas pelos pronomes. Então, o verbo, sempre vai ter que concordar com o pronome, ok? Variação do verbo em tempo. O verbo também varia em tempo. O tempo indica o momento em que tem lugar o fato expresso pelo verbo. Os tempos são 3, ou seja, os tempos verbais são 3. Quais são eles? Presente, futuro, pretérito ou passado. Pretérito e passado são palavras sinônimas. Então, presente. A ação acontece no momento em que se fala ou escreve. Então, o verbo, quando ele está no presente, ele está indicando a ação que está acontecendo naquele exato momento. Exemplo, eu estudo agora. Futuro,
A ação é posterior ao momento em que se fala ou escreve, né? Então, o futuro indica a ação posterior ao momento em que se fala ou escreve, né? No futuro ainda vai acontecer, né? No presente está acontecendo naquele exato momento. No futuro ainda vai acontecer. Exemplo: eu estudarei amanhã, ok? Então ainda vai acontecer. Pretérito ou passado: a ação é anterior ao momento em que se fala ou escreve. Então, neste caso, é uma ação que já se passou. Então, por isso é que é passado. E nós podemos chamar também de pretérito. Variação do verbo em modo. Nós já vimos a variação do verbo em número, em pessoa, em tempo, e agora nós vamos estudar um pouco a variação do verbo em modo. O modo exprime a maneira como a pessoa que fala encara o fato que está a referir, indicando certeza, dúvida e etc. Temos 3 modos. Quais são eles? Indicativo, subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo indica um fato real, uma certeza. Exemplo: eu brinco agora. Então, neste caso, o verbo brincar está no modo indicativo. Por quê? Porque está indicando um fato real, uma certeza. Modo subjuntivo indica dúvida, incerteza. Exemplo: talvez José estude inglês no próximo ano. Então, neste caso, o verbo está indicando uma incerteza, né? Então, o verbo estudar está indicando uma incerteza. Por isso, ele está no modo subjuntivo. Imperativo indica ordem, desejo, pedido. Exemplo: ande ligeiro, Carla, né? Então, neste caso, o verbo andar está no modo imperativo. Por quê? Porque está indicando ordem, ok? Então, o modo imperativo, ele indica ordem, desejo, pedido. Agora nós iremos responder algumas páginas. Eu gostaria que primeiro vocês prestassem atenção para depois responder no livro, ok? Nós iremos iniciar pela página 145. A primeira questão: circule as palavras do quadro que são verbos. Quais são as palavras que são verbos? Colorir, escrever, preferir, esconder, viajar e falar. A segunda questão: complete as frases utilizando os verbos do quadro. Faça as adequações necessárias. Quais são os verbos? Repartir, comprar, ganhar, jogar e cortar. Então, vamos lá. A letra A: as meninas, bola, amanhã. Então, é uma ação que ainda vai acontecer. Então, o verbo tem que ficar no futuro. E qual é o verbo que nós iremos utilizar? Jogar. Então, vai ficar como? As meninas jogarão bola amanhã. A letra B: o time vermelho, o torneio no ano passado. É uma ação que já aconteceu. Qual o verbo que nós iremos utilizar? Ganhar. Esse verbo tem que ficar no pretérito ou passado. Então, vai ficar como? O time vermelho ganhou o torneio no ano passado. A letra C: Lúcia, o cabelo ontem. Então, é uma ação que já aconteceu. Qual é o verbo que nós iremos utilizar? Cortar. Então, como é uma ação que já aconteceu, o verbo tem que ficar no
pretérito. Então, vai ficar como? Lúcia cortou o cabelo ontem. A letra D, Marina, figurinhas para seu álbum. Qual verbo que nós podemos utilizar nesta frase? Comprar. Aí pode ficar Marina compra figurinhas para seu álbum. Pode ficar Marina comprou figurinhas para seu álbum. Ou Marina comprará figurinhas para seu álbum. A letra E, Luan, o bolo entre todos. Qual será o verbo que nós iremos usar? Repartir. Então, pode ficar Luan reparte o bolo entre todos. Luan repartiu o bolo entre todos. Ou Luan repartirá o bolo entre todos. Ainda na página 145, a terceira questão. Observe as imagens e complete as frases com o verbo adequado no tempo presente. Letra A. Clara toma banho. A letra B. Lucas brinca com a bola. Letra C. Renata toca violão. Página 147. Sexta questão. Escreva nos quadros o verbo correspondente. Número 1. Fazer perguntas. Perguntar. 2. Dar apoio. Apoiar. 3. Fazer desenhos. Desenhar. 4. Dar amor. Amar. 5. Dar pulos. Pular. 6. Fazer bagunça, bagunçar. 7. Fazer compras, comprar. E na sétima questão da página 147 diz assim: escreva uma frase para cada imagem. Em seguida, circule os verbos que você utilizou. Então, essa questão é pessoal. Vocês irão escrever uma frase para cada imagem e circular os verbos, ok? Página 148. Essa página é da ortografia dos prefixos in com N, in com M e des para formar antônimos. Primeira questão. Escreva os antônimos das palavras usando in com N, in com M ou des. A letra A, animado, desanimado. B, adiável, inadiável. C, empregar, desempregar. D, paciente, impaciente. E, acelerado, desacelerado. F, pessoal, impessoal. G, certo, incerto. H, pagável, impagável. A segunda questão. Circule as palavras do quadro A, cujos antônimos estão no quadro B. Depois, organize-as nas linhas. Quais são as palavras que têm antônimos no quadro B? Completo, válido, protegido, cobrir, possível e carregar. Agora, nós iremos organizar nas linhas abaixo. Completo, incompleto, né? Nós iremos colocar a palavra e o antônimo dela. Protegido, desprotegido, possível, impossível, válido, inválido, cobrir, descobrir, carregar, descarregar. Ainda na página 148, a terceira questão. Substitua as palavras em destaque por seus antônimos utilizando os prefixos in com N, in com M ou des. A letra A. Ele era capaz
de fazer o trabalho. Ele era incapaz de fazer o trabalho. A letra B. Jonas sentia-se contente ao seu lado. Jonas sentia-se descontente ao seu lado. A letra C. O homem estava empregado. O homem estava desempregado. A letra D. Ele é prudente no trânsito. Ele é imprudente no trânsito. Ok, turminha? Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.